dar início, então, à oitiva da testemunha Carlos de Almeida Batista Júnior. Já está presente na... Sim, senhor ministro. Bom dia. Bom dia, brigadeiro. Já houve a qualificação com o nome completo, idade, local de residência, profissão. Agora pergunto à testemunha se é parente em algum grau, qual seria o grau, ou tem relações com qualquer das partes envolvidas. Não, senhor. Agradeço, brigadeiro, e passo. Advirto também a Vossa Senhoria, nos termos do artigo 342 do Código Penal, que está sob compromisso de dizer a verdade sob pena do crime de falso testemunho. Imediatamente passo a palavra ao Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet Branco. Bom dia, ministro presidente desta audiência, ministro Alexandre de Moraes, bom dia, ministro Luiz Fux, bom dia, senhores advogados, senhores, a todos aqui presentes, bom dia, brigadeiro Batista Júnior. Eu começaria perguntando se o brigadeiro se recorda do depoimento que prestou perante a Polícia Federal e se confirma aquele depoimento. Sim, senhor, eu confirmo o depoimento, mas tão logo possível eu gostaria de fazer um complemento de um ponto contido lá. A minha primeira pergunta para o senhor, depois dessa indagação geral, é a seguinte: no período eleitoral de 2022, o senhor participou da Comissão de Fiscalização do Ministério da Defesa ou acompanhou os trabalhos realizados por essa comissão? Sim, senhor. O senhor acompanhou o trabalho ou participou da elaboração do relatório? Não, eu acompanho o trabalho. A comissão era formada por 10 militares, sendo 3 da Força Aérea, subordinados diretamente a mim e com quem eu despachava. Um deles é o coronel mais antigo, e eu acompanhei em várias reuniões com ele, e também dentro do Ministério da Defesa. Obrigado. E pelo trabalho que foi desenvolvido, que o senhor acompanhou, o senhor se lembra de ter sido identificado algum indício de fraude ou de vulnerabilidade no processo de votação, no processo eleitoral? De vulnerabilidade ou fraude, não, senhor. Certamente é um sistema informatizado que pode ter opções de melhoria, como está no próprio relatório. E o senhor chegou a comentar com o presidente da República da época, o presidente Jair Bolsonaro, a sua conclusão sobre a lisura do processo eleitoral? Sim, senhor. O senhor comentou com ele que estava convencido da lisura do processo eleitoral? Sim, senhor. Comentei após o segundo turno, na reunião que nós tivemos no dia 1º de novembro, uma terça-feira após. Depois comentei nas várias reuniões, 5 ou 6 reuniões que os comandantes e o ministro da Defesa tivemos com ele, e comentei com mais ênfase numa reunião que entendo que foi no dia 14, quando ele me apresentou o relatório do IVL com uma possível erro de programação que poderia levar a alteração no resultado. Perfeito. E durante a elaboração desse relatório, o senhor tem notícia se pessoas ligadas à presidência da República tentaram interferir ou influenciar nos trabalhos, chegaram a apresentar teses de fraudes nas urnas para que essas teses fossem verificadas? Interferir no relatório eu desconheço, mas diversas pessoas levaram à presidência da República e da presidência veio ao Ministério da Defesa diversas teses, possibilidades de fraudes. Isso no meu depoimento, inclusive, eu pedi para constar entre aspas. Teorias de deficiência de programação que tivesse levado, e todas elas foram rechaçadas pela equipe de fiscalização. Houve alguma interferência do coronel Marcelo Câmara
nesse processo de elaboração dos relatórios? Ele chegou a atuar de forma imprópria do ponto de vista de formalidades durante a confecção desse relatório? Sim. Em uma dessas propostas, ou uma dessas teses que foi levada à presidência, o coronel Marcelo Câmara ligou diretamente para o coronel Wagner, que era o mais antigo, com grande capacidade, tanto na área de inteligência como na área de TI, e o coronel Wagner despachava com muita periodicidade comigo, e eu levei o caso ao Ministério da Defesa e falei diretamente com o ministro Paulo Sérgio, que pedisse à presidência da República para que isso não mais ocorresse de forma direta, mas ocorresse via cadeia de comando, através da equipe de fiscalização. Obrigado. O presidente Bolsonaro, ele era informado dessas conclusões que a comissão ia desenvolvendo? Ele tinha ciência de que não foram identificadas fraudes nem no primeiro, nem no segundo turno? Foi, senhor, através do ministro da Defesa. Além dessas reuniões que eu falei, através do ministro da Defesa, eu despachava com ele esse assunto. Perfeito. O senhor, a comissão e o senhor chegaram a avaliar as alegações de fraude que foram apresentadas numa live de um argentino chamado Sirimedo, em 4 de novembro de 2022, bem como alegações de fraude que constavam de um relatório do Instituto Voto Legal, que foi utilizado depois para uma representação eleitoral no TSE. O senhor avaliou e chegou a comentar com o presidente Bolsonaro sobre as suas conclusões sobre essas alegações? Sobre o argentino Sirimedo, eu não tive conhecimento disso, não acompanhei. Certamente, no mundo de hoje, isso bateu no WhatsApp, em algum meio de comunicação, mas eu não dei atenção. Só fui dar atenção a isso depois da abertura da Operação Veritas. Mas com o presidente, no dia 14, acho essas datas atuais, dia 14 de novembro, o presidente chamou o ministro da Defesa, os 3 comandantes, nós nos reunimos no Salão Norte, eu não sei o nome do salão, mas é onde tem os sofás. O presidente entregou uma cópia a cada um de nós, eu li a cópia e falei com ele: presidente, até major eu fui programador, e esse relatório, além de estar muito mal escrito, ele contém erros, eu usei a palavra sofismas, para a identificação da urna. O problema era que num dos programas, chamado LogD, nas urnas anteriores a 2020, ele aparecia um número lá, não sei se era 30 e poucos milhões, e não tinha isso de urna. O presidente imediatamente ligou para o presidente do Instituto Voto Legal, colocou no Viva Voz, e eu falei com ele. Acho que o presidente não me identificou para o Carlos Rocha. E tudo que eu falei ao presidente, eu falei ao Carlos Rocha, que ouviu calado. E eu disse para ele o seguinte: apesar do número de identificação de cada urna ter, nas anteriores a 2020, um número fixo, há a possibilidade de indexar as tabelas através de outros campos, como TRE, Estado, seção, zona eleitoral, e o próprio nome do arquivo, quando se salva, ele salva com o número da urna. Perfeito. Pelo trabalho que o senhor acompanhou, teria sido possível que o Ministério da Defesa divulgasse o relatório de fiscalização referente ao primeiro turno antes da data da votação em segundo turno, portanto, antes de 30 de outubro de 2022? Penso que sim. Perfeito. O senhor acredita, ou teve notícia, ou ouviu falar de alguma pressão vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro para interferir na divulgação desse relatório? Para interferir no adiamento da divulgação desse relatório? Sim, senhor.
Nessa semana de primeiro, o relatório foi entregue no dia 9. Eu ouvi que sim, certamente outros testemunhos aqui poderão dar isso com mais precisão, como o Coronel Wagner, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Obrigado. Houve uma nota do Ministério da Defesa sobre o relatório que foi divulgado no dia 9 de novembro de 2022. Essa nota foi divulgada no dia 10, portanto, no dia seguinte. E essa nota dizia, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade de existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. O senhor faz ideia de quem foi o responsável por essa nota? O senhor ou algum outro comandante, o senhor tem notícia se algum outro comandante participou da elaboração dessa nota? Não, senhor, não tenho notícia. Nós informamos ao ministro da Defesa, 2 dias antes, no fechamento, que nós 3 não assinaríamos sequer o relatório técnico, porque era um trabalho técnico. O relatório foi assinado pelo oficial mais antigo de cada força. E nós não participamos da confecção e não tínhamos conhecimento dos termos desse ofício, dessa nota do dia 10. Então, essa nota foi de responsabilidade de quem? Do próprio Ministério da Defesa? Ministério da Defesa. Perfeito. Sem a participação dos comandantes, não é isso? Sim, senhor. Eu não participei. Desconheço que os outros tenham participado. Perfeito, obrigado. Depois do segundo turno das eleições, o senhor chegou a comparecer ao Palácio da Alvorada? Consegue mapear mais ou menos estimar quantas foram as suas idas ao Palácio da Alvorada nesse período? Doutor Bonet, com todos esses assuntos, eu tentei reconstruir com a ajuda do gabinete do atual comandante da Aeronáutica, a minha agenda de todo esse período. No mínimo, eu estive lá no dia 1º de novembro, no dia 2 de novembro, no dia 14 de novembro, no dia 22 de novembro e dia 24 de novembro. Nunca estive sozinho com o presidente e o general Paulo Sérgio estava presente. Acho que os outros 2 comandantes estavam em todas, não tenho certeza. Eu estive pelo menos 5 vezes. Muito obrigado. Nesses encontros, o presidente Jair Bolsonaro questionou o resultado das eleições, ele pediu que fossem tomadas medidas para questionar o resultado das urnas. E qual foi, se isso aconteceu, o que o senhor expôs ao ex-presidente nesses encontros? Qual foi de que forma o senhor se manifestou a respeito desses pedidos, se é que eles ocorreram? Doutor Bonet, durante todo o período eleitoral, logicamente as Forças Armadas trabalham com muita avaliação da conjuntura. E nós estávamos entendendo a sociedade, o povo completamente rachado ao meio, radicalizado. Então, nós sempre trabalhamos com uma hipótese de um acionamento de uma garantia da lei da ordem. Após o dia 31, com os caminhoneiros, com as mobilizações, com aqueles que estavam frustrados, o nosso medo de ser necessário uma garantia da lei da ordem, eu estou dizendo uma garantia da lei da ordem para aquilo que está previsto no artigo 142, por iniciativa de um dos poderes, pontual, para resolver um problema. Então, esta era a garantia da lei da ordem que os comandantes trabalhavam. Durante esse primeiro período, do dia 1º ao dia 11, na reunião do dia 1º estavam o ministro Paulo Sérgio, os 3 comandantes e o Bruno Bianco, advogado-geral da União. Nós colocamos todos os resultados da urna, que nós não encontramos qualquer fraude, qualquer risco ao resultado da urna, e ao final o presidente perguntou ao doutor Bruno Bianco se havia mais alguma solução jurídica a se tomar. E ele falou que não. Logicamente que dali foi feito o anúncio
pelo presidente do resultado, isso no dia 1º de novembro. Nós voltamos no dia 2 de novembro ao Palácio, nos reunimos na biblioteca, no sofá da biblioteca. A primeira reunião foi na mesa da biblioteca. O segundo foi no sofá da biblioteca, só o ministro da Defesa e os 3 comandantes. E o presidente colocou... O presidente estava frustrado com o resultado e parecia deprimido, com uma erisipela que certamente atacou o sistema dele. E esse assunto de garantia da lei e da ordem, ele começou a ser abordado nessas outras reuniões, mas o foco era a entrega do relatório. Em determinado ponto, e aí eu não sei precisar o senhor, mas eu penso que foi a partir do dia 2, penso que foi a partir do dia 11, eu comecei pessoalmente a entender que aquela garantia da lei e da ordem que nós estávamos abordando não era o que eu estava acostumado a ver as Forças Armadas cumprirem desde 92. E nós começamos a ficar desconfortáveis. Pelo menos eu, ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes. Nesse momento, numa dessas discussões, a discussão era uma discussão de reunião de trabalho, nós sugerimos ao presidente que se havia algum problema ou uma crise institucional, estava na hora de chamar outros participantes para aquela reunião que não são os militares. E foi aí que eu sugeri o ministro Anderson Torres e uma conversa do presidente com o presidente da Câmara e do Senado, porque os 3 são membros do Conselho de Defesa. Desconheço se isso foi feito. Então, a partir do dia 11, nós começamos a ficar desconfortáveis se a GLO que nós estávamos falando era para caminhoneiros, era para acampamentos ou era para outros objetivos. Obrigado, brigadeiro. E dessas reuniões, o senhor disse, então, que o ministro da Justiça, Anderson Torres, também participava dessas reuniões, né? E qual era o papel dele nessa reunião? Como ele se posicionava nessas reuniões? Ele apoiava, repudiava essas medidas? Qual era o comportamento que o senhor detectava nele? Doutor Paulo Boné, este é exatamente o ponto que no início, quando o senhor me perguntou sobre, de uma forma geral, sobre o meu depoimento, eu disse que eu gostaria de fazer uma retificação, uma complementação. Quando nós levamos a sugestão ao presidente para trazer o ministro da Justiça, porque quando se faz uma GLO, por exemplo, isso começa, vamos dizer, com um governador com uma crise de PM, isso vai direto do governador ao presidente, existe um processo jurídico que passa pela TAGE da Casa Civil, que faz uma análise jurídica, que vai para o GSI e faz o decreto. A sugestão é que, apesar dele ser um poder executivo, por iniciativa de qualquer dos poderes, que fosse envolvido, como tem a SAGE, o ministro Anderson Torres, para que fizesse essa análise. Eu não estava falando de qualquer golpe, qualquer documento de golpe. Nós continuávamos falando sobre uma GLO daquela que os militares estão identificados, com um princípio de segurança pública, um problema na sociedade. Eu confesso ao senhor que depois que foi quebrado o sigilo, eu disse, eu conheço o meu depoimento, estava à vontade no meu depoimento, e quando foi quebrado o sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes, eu vi a reação do ministro Anderson Torres e eu fiquei em dúvida se foi, ao idealizar a presença dele, eu tivesse transferido isso. Então, eu gostaria de fazer uma retificação aqui. Acho que em tempo. Eu fiz lá de boa fé uma retificação que eu não tenho a mesma certeza sobre a participação do Anderson de Moraes sequer em uma reunião. Tenho certeza que eu não estive na Palácio do Planalto durante o mês de dezembro e tenho certeza que eu e ele nos encontramos no Palácio da Alvorada neste período. Mas eu gostaria de retificar
este ponto do Anderson de Moraes. Perfeito. Qual era a postura do senhor e dos demais comandantes quando essas medidas de GLO e outras providências extraordinárias estavam sendo discutidas? Há no depoimento a afirmação de que o comandante do Exército, General Freire Gomes, afirmou que, caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. O senhor confirma esse seu depoimento? Confirmo, sim, senhor. Eu acompanhei anteontem a repercussão, estava chegando de viagem. General Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Logicamente, ele não falou esta frase com agressividade com o presidente da República, ele não faria isso, mas é isso que ele falou. Ele falou com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. Se o senhor tiver que fazer isso, eu vou ter trabalho em prender. Foi algo nesse sentido. Eu vi a discordância entre o que ele falou e o que eu estou falando. Perfeito. E essa GLO, qual era o objeto dela? O que ela pretendia? O que ela planejava? O que se objetivava com ela? Que instituições seriam atingidas? A GLO que nós, militares, estávamos trabalhando era uma GLO para o caso de uma convulsão social no Brasil. Nós não estávamos trabalhando com uma GLO para qualquer outro objetivo que não isso. Tanto que, no meu depoimento, disse isso, falei com o presidente Bolsonaro. Aconteça o que acontecer, no dia 1º de janeiro, o senhor não será presidente. Ou seja, a GLO que nós estávamos falando era para o caso, por exemplo, de um problema em alguma cidade, algum estado, alguma convulsão social. Nós, os 3 comandantes e o ministro da Defesa não estávamos, no meu modo de ver, falando disso. E qual era o objetivo da GLO que o senhor detectou que estava sendo ideada, craneada pela presidência da República, pelo presidente Jair Bolsonaro? Doutor Valer, existe um conhecimento de emprego militar que diz que a guerra é ganha quando se conquista os objetivos políticos, não os militares. A partir de um momento, eu comecei a achar que o objetivo de qualquer medida dessa de exceção era, sim, para não haver assunção pelo presidente que foi eleito. E não estou entrando em na seara de ideológica ou pessoal. E a partir desse momento, e eu digo para o senhor que isso aconteceu do dia 11 ao dia 14, eu fiquei bastante preocupado. Obrigado, brigadeiro. Em alguns desses encontros com o então presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Sérgio, foi aventada a possibilidade da prisão de autoridades públicas? Pois, senhor. Não, do ministro Alexandre de Moraes. E havia se explicava... Desculpa. Isso era no brainstorm das reuniões, isso aconteceu. Desculpa por lhe interromper. Não, por favor, pode continuar. Isso. E eu lembro bem que nisso daí houve a seguinte discussão: vai prender o presidente Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, vai. Amanhã o STF vai dar um habeas corpus para soltar ele. As reuniões, a reunião, o senhor respondeu agora ao eminente doutor Demóstenes, em que o senhor diz que o general delicadamente teria dado aquele recado sobre a questão da prisão, que o senhor disse, mantenho o que eu disse, tenho ouvido o que ele disse. E a minha pergunta é o seguinte: essa reunião, brigadeiro, aconteceu quando? Em novembro? Em novembro. Em novembro.
Possivelmente entre o dia 1º e 14 de novembro. Me lembro que foi no salão, não sei como se chama aquele salão do Alvorada, em cima da garagem, onde nós ficávamos nos sofás lá. Eu acho que é na norte. Quem mais estava nessa reunião? Obrigado. Eu, General Paulo Sérgio, Almirante Garnier e o General Freire Gomes. Não me lembro se tinha mais alguém. Possivelmente não. Nenhum civil na reunião? Não, senhor. Não me lembro. Numa dessas reuniões, mas eu acho que não foi nessa, acho que foi no dia 22, passou pela sala ali o Carlos Rocha, mas não ficou. Nas reuniões, o presidente, geralmente a reunião era só nós 5. Eu não tenho mais perguntas. Muito obrigado, senhor ministro. Agradeço, doutor Celso Vilardi. Agora passo a palavra para a inquisição ao doutor André Farias, pela defesa do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Com a palavra, a Vossa Senhoria. Bom dia, ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, professor Bonet, colegas advogados, brigadeiro Batista Júnior. Excelência, sem perguntas, satisfeito. Agradeço. Então, as defesas de Almir Garnier, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio foram as defesas que também arrolaram a testemunha. Agora, na ordem normal, passo a palavra ao advogado do colaborador, do réu colaborador, Mauro César Barbosa Cid, o doutor César Bittencourt. Não será o doutor César, será o doutor Jair Pereira? Isso, ministro. Então, agora já boa tarde, doutor Jair Alves Pereira, a palavra está com Vossa Senhoria. Boa tarde, ministro. Em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os demais participantes da audiência. Só um esclarecimento para o brigadeiro, por favor. Se nessas reuniões o Mauro Cid participou de alguma delas? Não, senhor. Como participante, não. Pode ter entrado, dado algum papel tirado do presidente, mas ele jamais sentou conosco para qualquer reunião. Obrigado, ministro. Sem mais perguntas. Agradeço ao doutor Jair Alves Pereira. Passo a palavra ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, falando em nome do réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Boa tarde, excelência. Uma defesa de Alexandre Ramagem, não tem perguntas. Agradeço, doutor. Agora passo a palavra ao doutor Elmar Roberto Novak, em nome do réu, que fala em nome da defesa do réu Anderson Gustavo Torres. Bom, eu cumprimento de modo muito especial o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, relator. Cumprimento também o excelentíssimo senhor ministro Fux. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, senhor Paulo Bonet, servidores desta Casa, do Supremo Tribunal Federal, advogados e todos que estão nos acompanhando. Eu me dirijo ao brigadeiro Batista apenas para cumprimentá-lo, como o depoimento anterior em relação a Anderson Torres foi retificado, eu não tenho qualquer questionamento. Senhor ministro relator, muito obrigado. Agradeço, doutor Novak. Passo, então, a palavra ao doutor Matheus Maier Milanês, que fala pelo réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Obrigado, excelência. Saúdo todos os presentes, em especial Vossa Excelência, Carlos de Almeida Batista Júnior, tenente brigadeiro e ex-comandante. Excelência, minhas perguntas são bem objetivas para o senhor. Primeiro, o general Heleno esteve presente em alguma das reuniões feitas entre o então presidente e os ministros militares para tratar do tema de ruptura institucional? Não, senhor. Considerando que Vossa Excelência chamou o general Heleno para falar sua posição sobre essa questão no dia 17 de dezembro de 2022 no ITA, eu pergunto a Vossa Excelência se alguma vez foi abordado pelo general Heleno para falar sobre o assunto de ruptura institucional. Não, senhor. O senhor, em algum momento, foi pressionado pelo general Heleno a aderir à imposição de um estado de exceção ou de ruptura democrática? Não, senhor. Muito obrigado, senhor ministro. Satisfeito. Agradeço, doutor Matheus Milanês. Passo a palavra ao doutor José Luiz Mendes Oliveira Lima, que fala pela defesa do réu Walter Souza Braga Neto, também cumprimentando Vossa Senhoria.
Boa tarde, ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, ministro Luiz Fux. Boa tarde, Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, eminentes advogados, servidores. Uma pergunta bem objetiva. A única menção que a testemunha fez ao general Braga Neto foi a respeito da orientação para atacá-lo nas redes sociais. Uma pergunta objetiva. O senhor tomou conhecimento deste fato quando o senhor prestou depoimento perante a autoridade policial e após essas investigações, portanto? Penso que sim, mas não tenho certeza se eu havia tomado antes. Perfeito. O fato foi por orientação dele, sim. Tive conhecimento da Polícia Federal. Exatamente isso. Sim. O meu sócio vai fazer algumas perguntas. Obrigado, ministro. Boa tarde, brigadeiro. Só algumas perguntas de complemento. O senhor afirmou no seu depoimento na Polícia Federal que após as eleições de 2022, que se deram no dia 30 de outubro, o senhor começou a receber ataques do comentarista Paulo Figueiredo nas redes sociais, dentre outros. Gostaria que o senhor esclarecesse que espécie de ataques eram esses que o senhor recebeu. Eu tenho até hoje perfis no Twitter que coloca todo dia de manhã um ataque a mim e a mais meia dúzia de general chamando de melancia. O meu Twitter eu tive que fechar. Ou seja, os ataques vinham como traidor da pátria, não é patriota, essas coisas estão acontecendo até hoje. Foram muitos ataques, de todo jeito. A Polícia Federal afirma que esse comentarista Paulo Figueiredo teria feito críticas também a outros militares, como o general Tomás Miguel Miné Pereira Paiva, o general Valério Trindade e o general Richard Fernandes Nunes. O senhor se recorda que outros militares também foram criticados? Igualmente, até hoje há perfis que postam todo dia críticas a eles. O Twitter o X hoje, isso é em grande número ainda hoje. Especificamente no ano de 2022, a Polícia Federal aponta que essas críticas teriam se iniciado no mês de novembro de 2022. O senhor se recorda que essas críticas começaram no mês de novembro de 2022? Não, senhor, mas é bem possível. Talvez não na mesma intensidade. Satisfeito, excelência, obrigado. Agradeço ao Dr. José Luiz de Oliveira Lima, ao Dr. Rodrigo Dall'Acqua, e agradeço, na verdade, pergunto antes se o eminente ministro Luiz Fux, a quem cumprimento novamente, se pretende indagar algo à testemunha. O presidente, em primeiro lugar, gostaria de saudá-lo como presidente que está presidindo essa instrução, e meu colega, ministro Alexandre de Moraes, saudar o Procurador-Geral da República, saudar os eminentes advogados, e gostaria de me dirigir ao comandante Carlos de Almeida Batista Júnior e fazer algumas indagações, talvez uma que eu talvez tenha falhado aqui a minha audição. Com relação à questão referente à eventual ordem de prisão do general Freire em relação ao presidente Bolsonaro, quando ele afirmou que daria ensejo aquela caminhada para o golpe de Estado. Boa tarde, excelentíssimo ministro Fux. Bem, colocando na conjuntura, em momento algum, o presidente Jair Bolsonaro colocou desta forma que estava objetivando um golpe de Estado. Exatamente, que ele não falou. Mas, durante as discussões, como eu disse ao senhor, a partir do dia 11, dia 14, nós começamos a
a imaginar que os objetivos políticos de uma medida de exceção não eram para garantir a paz social até o dia 1º de janeiro. E foi dentro deste contexto que o general Freire Gomes colocou, ou seja, não foi em resposta a uma colocação que o presidente daria um golpe, mas foi no âmbito desta discussão de possíveis estados de exceção sem os pressupostos necessários para que eles sejam feitos. Em segundo lugar, comandante, eu gostaria de saber, foram feitas várias propostas de medidas excepcionais. O senhor, com a sua experiência, a que o senhor atribui que não houve a consecução dessas medidas? A culminação, a consumação dessas medidas? A não participação unânime das Forças Armadas. E, finalmente, presidente, ministro Alexandre Moraes, gostaria de perguntar ao comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida de Batista Júnior, se houve alguma ordem de alguma autoridade superior, porque o que mais me chocou, evidentemente, como integrante da Corte Suprema e como juiz de carreira, foi exatamente a invasão da Corte Suprema Tribunal Federal, fato nunca antes verificado. Houve alguma ordem superior para que aquelas pessoas que estavam no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, se houve alguma ordem para que elas servissem de instrumentos para aquele vandalismo que ocorreu? Desconheço, ministro. Passei o comando no dia 2 de janeiro e desconheço qualquer ordem para desmobilizar antes ou depois desse tempo, dessa data. Quero agradecer ao presidente da audiência, ao ministro Alexandre de Moraes, a oportunidade e saudar Vossa Excelência, saudar o procurador e os advogados e demonstrar meu respeito, Vossa Assessoria, comandante da Aeronáutica, e dizer que estou satisfeito, ministro Alexandre. Obrigado ao ministro Luiz Fux. Eu não tenho nenhuma indagação complementar a fazer. Agradeço à testemunha, agradeço ao comandante, ao ex-comandante, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, e a testemunha está dispensada. Uma boa tarde à testemunha. Com o encerramento da oitiva de hoje, finalizada as oitivas das testemunhas de acusação, eu suspendo a presente audiência. Retomaremos amanhã, dia 22/5, às 8 horas, para a continuidade da audiência de instrução dessa ação penal 2668, e amanhã iniciaremos a oitiva das testemunhas do réu colaborador, seguindo a sequência que a legislação dá em relação, a partir da ação penal, primeiro a acusação, depois o réu colaborador e depois as defesas. Serão ouvidas as testemunhas Flávio Alvarenga Filho, João Batista Bezerra, Edson Ripoli, Júlio César de Arruda, essa testemunha é comum com o réu Jair Messias Bolsonaro, Fernando Linhares Dreus, Rafael Maciel Monteiro, Luiz Marcos dos Reis, Adriano Alves Teperino. Saem todos os réus e advogados devidamente intimados. Como a audiência foi realizada por videoconferência, nos termos do artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ficam as partes dispensadas da assinatura do termo. Quero recordar a todos que, ao término da oitiva de todas as testemunhas, será juntado aos autos os vídeos, os áudios, os termos transcritos de todas as testemunhas. Agradeço a presença do ministro Luiz Fux, agradeço ao excelentíssimo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, agradeço a presença de todos os senhores advogados e advogadas, e novamente agradecendo a presença da testemunha e cumprimentando os servidores do Poder Judiciário.